Salve Maria, meu nome é Abel Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e, bom, como toda semana estou tentando tratar de algum tema essencial para a nossa fé, para que possamos progredir em nossa fé, no conhecimento e na prática de nossa fé, porque não nos serve apenas conhecer, mas devemos praticá-la, aquilo que nós conhecemos, porque senão nos tornaremos como fariseus, não? Se não aprendemos a doutrina da igreja, mas não colocamos em prática. Então, nesta aula especificamente, nós vamos tratar sobre o tema da confissão, né? Ou da penitência. Então, você pode usar estes dois nomes, tanto confissão como penitência. Já tratamos em outras aulas sobre o tema do pecado, né? Mas quando nós tratamos do tema do pecado, nós não estávamos tratando do tema do sacramento da confissão, né? Então, aqui nós vamos tratar do sacramento em si, né? Da origem do sacramento e do sacramento em si, para que se faça uma boa confissão, né? Para que se possa tanto conhecer o sacramento, conhecer a que se está indo, né? Quanto a questão prática de fazer-se uma boa confissão. Então, para começarmos, vamos invocar o nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Sete santos servitas, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, o que se pode entender por sacramento da penitência, né? Aliás, o que se entende primeiro a penitência? Que nome é este? De onde vem este nome? O nome penitência, né, ele é uma virtude, né? O que se pode entender é uma virtude pela qual o homem ele se arrepende de seus pecados, né, e pede perdão a Deus, né, e se converte a Deus. Então, é uma virtude, é um sentimento, se quiser usar assim, mas estamos usando bastante impropriamente, porque é mais como um ato da vontade, mas para ficar simples de entender, né, colocamos uma virtude ou um sentimento do coração pela qual o homem se arrepende de seus pecados e se converte a Deus, né? Então, quando Deus ele diz, no livro de Isaías, eu não quero que o pecador, não quero a morte do pecador, mas que o pecador se converta e viva. É isto que nosso Senhor ele quer de nós, né? Então, a penitência é esta virtude. E o sacramento e através dessa virtude também se entende o sacramento, né? É o sacramento da penitência, entendemos pelo nome da confissão. Então, tanto essa virtude como o sacramento da penitência e também a pena, né? Entendemos como é a pena com que se satisfaz pelos pecados cometidos. Então, entendemos esses três nomes, né? Por penitência, entendemos a virtude, ou sentimento de coração, pela qual o homem se converte e volta a Deus, né? Tanto a pena, né, ou a satisfação, na qual o homem realiza para pagar os seus pecados, e também o sacramento da confissão. Pois então vamos entrar na questão do sacramento da confissão, né? Porque é tão importante saber do sacramento da confissão. O sacramento da confissão ele é tão importante, né, que já temos santos, por exemplo, na Igreja Católica, como São João Nepomuceno, que deram sua vida, ele especificamente deu sua vida, né, para guardar o sigilo do sacramento da confissão. Então, quando nós estamos falando do sacramento, né, nós estamos falando da nossa acusação de nossos pecados, né, da acusação de nossos pecados ao sacerdote, que é instituído pela pessoa de Cristo, pelo ministério de Cristo, pela pessoa mesmo de Cristo, né, pelo ministério da Igreja, para nos julgar e perdoar ou não os nossos pecados. O sacerdote ele tem digamos, a liberdade de perdoar ou de não perdoar os nossos pecados, ou de reter os nossos pecados, dependendo da situação. Mas, claro, normalmente quando nós estamos arrependidos, quando nós cumprimos os requisitos pedidos pela Igreja, nós recebemos ordinariamente o perdão dos pecados através da mão do Padre, através das palavras da absolvição. Ele tem este poder. Nós veremos por que o Padre exatamente tem esse poder. Por que eu não posso me confessar a Deus? Por que eu não posso dizer diretamente meus pecados a Deus? Já está. Nós veremos que não é assim. O próprio Deus não quis, né, que assim fosse. Ele, de fato, instituiu, né, os apóstolos, a missão apostólica, para que se possa nos transmitir as graças destes sacramentos. Então, o sacramento da penitência, né, ele é necessário, né, ou seja, que eu me confesse com o sacerdote, e no momento em que eu faço isto, quando eu me confesso cumprindo os requisitos ditos pela Igreja, né, passados pela Igreja, eu me torno amigo de Deus. Então, o sacramento da penitência nos restitui a vida da graça, né, ou seja, a vida da amizade com Deus, e nos faz, de fato, amigos de Deus, né? Então, a partir do momento que nós temos uma boa confissão, temos um propósito firme, etc., nós passamos a ser amigos de Deus, né?
se diz, né, que se fosse possível ver uma alma em estado de graça, ou seja, depois ali que ele se confessa, depois que ele está com os pecados mortais em sua alma, nós morreríamos, né, da beleza que tem uma alma em estado de graça. Pois bem, então o sacramento da penitência, como já dito, é o sacramento pelo qual o sacerdote, como ministro de Deus, perdoa os pecados, né? E se o penitente dele se estiver arrependido de coração, né, os confessar sinceramente e tiver vontade de se satisfazer por eles. Então precisa, né, do perdão da acusação dos pecados, do perdão do sacerdote e da penitência que o penitente precisa satisfazer. Porque quando nós cometemos um pecado, principalmente os pecados mortais, nós ficamos com uma pena, né? Então, antes de confessar, nós temos a pena eterna, né? E depois de confessado, ainda fica uma pena temporal. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu morro em estado de pecado mortal e eu não confesso, eu não tenho confessado, perdão, bom, normalmente eu irei para o inferno, né? Se eu morro em estado de pecado mortal, iremos ser condenados. Mas, se confessamos o pecado mortal, aquele pecado da qual nós já nos arrependemos e confessamos para o sacerdote, né, o sacerdote ele absolve o pecado, está perdoado. Se morrer naquele momento, o penitente não irá para o inferno, né, mas irá certamente, se cometer um pecado mortal, se morre naquele momento, exato momento da qual o padre absolve, por exemplo, ele irá normalmente para o purgatório. Por quê? Porque fica uma pena temporal a ser paga. É como se fosse Nosso Senhor ensinando, não? Ok, eu vou te perdoar, porque eu morri na cruz, né, para te perdoar, mas para ensinamento, né, porque eu sou misericordioso e sou justo, diz Nosso Senhor, né, diria Nosso Senhor, você vai ter que fazer essa satisfação, vai ter que fazer essas certas penitências para que seu pecado possa ser perdoado temporalmente. Então, quando nós satisfazemos estas penas, ou o que fica ali do pecado, né, se nós morremos, nós vamos diretamente para o céu. Então, nós precisamos, de fato, de satisfazer pelos pecados mortais. Por isso que não é interessante o pensamento de ter, não, eu vou fazer este pecado aqui, porque, bom, estou fraco, etc., mas depois vou me confessar. Não é interessante porque cada pecado que nós vamos cometendo mortalmente, nós vamos acumulando penas, né? Então, se morremos, apesar de termos nossos pecados perdoados, né, e as penas eternas perdoadas, se nós morremos, nós teremos que passar um bom tempo no purgatório. E, segundo os santos da Igreja Católica, o purgatório não é um lugar a qual se deve desejar ir, né, pois é um lugar onde o mesmo fogo do inferno, né, está purificando as almas, apesar de lá não ter os tormentos demônios, não estão propriamente dito no inferno dos condenados, né, mas de fato no fogo da purificação para que se possa juntar a Deus, porque Deus é tão puro e tão excelente, né, da qual para se juntar a Deus nós devemos estar no mesmo estado de alma de Deus, né? Então por isso que é importante, né, evitar todo tipo de pecado, inclusive veniais, porque os pecados veniais, como vai nos enfraquecendo de pouco a pouco, né, ou seja, se vamos deixando, não importa fazer este pecado aqui, mesmo que seja um pecadinho, como se diz, depois vou enfraquecendo em outro. Então, como eu vou ficando mais fraco para resistir até mesmo aos pecadinhos, como se diz, aos pecados veniais, normalmente se cai em pecado mortal. Então, se deve de fato desejar não pecar, né, tanto venialmente quanto mortalmente, principalmente mortalmente. Bom, mas e o sacerdote? De onde ele recebe este poder de perdoar os pecados? Ele perdoa de fato os pecados ou é simplesmente uma simbologia, um símbolo, alguma coisa que está ocorrendo? Não, o sacerdote ele recebe, né, o poder, né, como está lá no livro de São João, no Evangelho de São João, né, capítulo 20, versículo 22 a 24, 22 e 23, né, quando Nosso Senhor, depois da sua ressurreição, aparece no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, e diz, né, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Bom, então você pode perguntar, como se diz os protestantes, mas isto não era somente os apóstolos? Então não somente os apóstolos que tinham o poder de perdoar? Não, porque nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos também, que estes apóstolos sagraram outros apóstolos, né, e puseram as mãos. Então, esse poder foi sendo passado, o poder apostólico, para o que nós chamamos de hoje os bispos e os padres da Igreja Católica, né? E somente a Igreja Católica tem este poder pleno de perdoar, de utilizar, né, estes poderes apostólicos, das quais se passa pela sucessão apostólica até os dias atuais, que estão
em sua, digamos, em sua forma culminante, ou em sua plenitude, nos bispos, né? E os sacerdotes também participam desta sucessão apostólica, mas não tem o sacramento da ordem, ou seja, esse sacramento da qual se recebe a sucessão apostólica em sua totalidade, como tem os bispos, né? Então, Nosso Senhor, ele passou, sim, o poder para os apóstolos perdoarem os pecados. Então, Nosso Senhor, ele diz que a quem vós perdoardes os pecados, estes serão perdoados, e a quem vós não perdoardes, estes não serão perdoados. Então, eles têm este poder, e esse poder está nas mãos dos bispos. Então, não é algo como a se ignorar. Não, eu simplesmente vou confiar a Deus e confesso meus pecados a Deus e já está bom, né? Já estou bem. E a pessoa não se arrepende, a pessoa não faz nada da vida e faz como volta a ser pior do que era. Por quê? Porque não foi assim que Nosso Senhor instituiu a ordem das coisas, né? Originariamente eu devo recorrer ao sacerdote, eu devo me humilhar, né? Por isso que na quarta-feira de cinzas nós temos aquela cerimônia da cinza, da qual nos diz, né? Quando nós recebemos, lembra-te, homem, que tu és pó, né? E ao pó has de retornar. Então, Nosso Senhor, ele quer que nós nos humilhemos. Por quê? Porque ele é o todo, ele é o ser dos seres, ele é o nosso Criador. Nós somos como nada diante de Deus, né? Porque sem Deus nós não existiríamos. Claro, uma vez criados por Nosso Senhor e tendo uma alma racional, uma alma espiritual, uma alma imortal, nós participamos deste ser divino. Mas para participar mais plenamente deste ser divino, nós devemos como reconhecer o nosso quase nada, ou seja, e o nosso nada por nós mesmos, diante do todo que é Deus. Então, Nosso Senhor, ele pede, aliás, ele não pede, ele obriga, né, que os homens vão se confessar com um homem, que tem este poder da sucessão apostólica. Entende? Então, não é uma opção. Não está ali na Bíblia porque está, né? Já que os protestantes, por exemplo, gostam tanto das Sagradas Escrituras, e de fato, todos nós devemos gostar das Sagradas Escrituras e amá-la, porque ali está a palavra de Deus, mas já que se vê isto, porque simplesmente não fazem uma consequência, não vê a consequência disto. Não está ali por estar ali, né? Não está escrito. As coisas das Sagradas Escrituras não estão escritas por estarem. Tudo ali tem um significado, tudo tem um significado, tanto prático quanto místico, né? Enfim, deve ser entendido de acordo com a interpretação da qual Nosso Senhor deu autoridade à Igreja, né? Da interpretação que a Igreja dá para as Sagradas Escrituras. Então nós já sabemos que Nosso Senhor nos obrigou a que nos confessássemos com os homens, né? E com os apóstolos. E esses apóstolos sagraram outros apóstolos, são os bispos até os dias atuais. Então, uma pergunta. Bom, perfeito. Então tem os apóstolos, tem os bispos, tem os padres, a qual posso me confessar. Mas são todos os pecados que são perdoados na confissão? E a resposta da Igreja Católica, obviamente que sim, né? Se confessarmos com humildade os nossos pecados, né, os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, ele nos purifica de toda a iniquidade. Então, a Igreja Católica tem esse poder de perdoar. Mas e os pecados contra o Espírito Santo? Então, os pecados contra o Espírito Santo é o seguinte: a pessoa que morre com um pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, ela não é perdoada. Mas se a pessoa, por exemplo, entra em desespero por alguma causa e ela percebe que entrou em desespero e ela se arrepende, né? Que o desespero é um pecado, por exemplo, o desespero da salvação é um pecado contra o Espírito Santo, ela pode ir ao sacerdote e confessar. E o sacerdote ele pode absolver. Então, se ela morre com aquele pecado contra o Espírito Santo, evidentemente, ela não irá ser perdoada, ela não irá para o céu. Mas se ela se arrepende e confessa ali com a Igreja Católica, porque a Igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele perdoa, através da pessoa do sacerdote. Bom, na crise da Igreja, né, normalmente, para que o sacerdote perdoe os pecados, ele tem o poder que o bispo lhe dá, o poder ordinário que o bispo lhe dá. Então tem um bispo da diocese, tem um sacerdote da paróquia, e o bispo ele concede este poder de jurisdição ao sacerdote da paróquia. Pelo tema da crise da Igreja, né, os sacerdotes que mantêm a fé católica, eles usam o princípio de epikeia, o princípio de estado de necessidade, porque o penitente que necessita do sacramento da confissão, necessita aquele sacramento validamente, né, e necessita receber de um sacerdote católico, a Igreja ela suple a jurisdição ordinária, dando ao sacerdote uma jurisdição extraordinária, que é a jurisdição de suplência, é a epikeia. Então qualquer pessoa
que se recorre a um sacerdote católico, né, mesmo que o sacerdote católico não tenha a jurisdição ordinária por causa da crise da igreja, né, ele absolve validamente a causa do princípio de Epiqueia. E claro, porque ele tem o poder do sacerdotal. O poder sacerdotal, por exemplo, mesmo que não estivéssemos em crise e ele confessasse, alguma pessoa chegasse e confessasse com ele, né, e essa pessoa, por exemplo, estivesse morrendo ou estivesse com uma necessidade bastante grande, ele daria a absolvição validamente. Então não tenham medo nesse sentido. Isso é a lei da igreja. Né? Então normalmente é o Papa que dá o poder aos bispos. Claro, Nosso Senhor dá o poder ao Papa, o Papa o poder aos bispos e os bispos aos sacerdotes. Né? Este é o normal, né, para que se administre o sacramento da confissão. Né? Então, como nós podemos provar que Nosso Senhor Jesus Cristo ele mandou de fato que nós nos confessássemos? Né? Então, primeiro, pelas palavras das quais Nosso Senhor instituiu o sacramento da confissão, da qual nós já dissemos lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 a 23. E segundo, pela a tradição da igreja, que ela é uma tradição bimilenar. Né? Se nós vemos, por exemplo, Santo Atanásio, São Basílio, aliás, perdão, ele diz o seguinte: confessa os teus pecados a quem Deus confiou o poder de dispensar os sagrados mistérios, né? Isto é, aos sacerdotes. Isso, São Basílio, ali, dos primeiros séculos da igreja, um pai da igreja. São Jerônimo, né? Também fala do sacramento da confissão. E São Cipriano fala aos lapsos, né? Cada um de vós confesse seu crime, enquanto sua confissão ainda pode ser aceita, enquanto a reparação e a absolvição pelo sacerdote ainda são recebidas por Deus. Por que ele diz isso? Ele diz isso pelo seguinte motivo. Quando nós temos a desgraça de cometer um pecado mortal, nós saímos da proteção de Nosso Senhor. É como nós estivéssemos dizendo a Nosso Senhor: não quero mais o Senhor aqui. Eu quero que o Senhor vá longe. Claro, muitas vezes não é a intenção direta, mas é uma intenção indireta e da qual expulsa de fato o Espírito Santo de nossa alma. Pois tem certos pecados que, cometendo mesmo que seja por fraqueza, eles são mortais e ofendem a Nosso Senhor. E se morremos com eles, nós podemos ir ao inferno, né, se não nos arrependemos. Então, se tivermos a desgraça de estarmos em pecado mortal e ainda não tivermos confessado, tenham em conta que quando nós estamos em pecado mortal e não estamos na graça de Deus e não recorremos à graça de Deus, pelo menos pedindo, se não tivermos um sacerdote por perto, fazendo o ato de contrição perfeito, isto quer dizer, um ato de amor a Deus, se arrependendo dos seus pecados e o fim propósito de não pecar mais, e na primeira oportunidade tiver um sacerdote válido, né, para confessá-lo, ir confessar com esse sacerdote. Então, se nós fazemos isso, está bem. Mas se nós não fazemos isso, nós estamos como deixando-nos a nossa alma em perdição. E Deus pode tirar a nossa vida em qualquer momento. Deus pode tirar. Nós não temos direito à nossa vida. Quem tem direito sobre a nossa vida, ou sobre a nossa vida, é Nosso Senhor. Está claro? Então, o sacerdote ele tem esse poder. E Nosso Senhor ele diz claramente: a quem vós perdoais os pecados, estes serão perdoados; a quem vós não perdoardes, estes pecados não serão perdoados. Então são sacerdotes e os bispos. Por isso que nós devemos ter a veneração ao sacerdote, né, a um bispo que professa a fé católica em sua integridade. Então nós já vimos, né, que não é suficiente confessar os pecados somente a Deus. Porque foi assim mesmo que Nosso Senhor instituiu. Lá na Epístola de Tiago, né, vai falar o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros. Né? Portanto, não é somente a Deus. Para serdes salvos, ainda coloco como condição a salvação. Então não me serve simplesmente ajoelhar-me no chão e estender meus braços e não ter o propósito, né, de confessar-me como sacerdote, confessar somente a Deus. Isto não foi assim que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja. Ok? E instituiu enfim, a ordem das coisas, né, da vida espiritual. Por isso que Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, viveu nos primeiros séculos, diz o seguinte: ninguém diga para si: em segredo diante de Deus faço penitência, e Deus, que vê que a faço de coração, me perdoará. Porventura foi em vão que se disse: o que desligardes sobre a terra será desligado no céu? Foi em vão que se deram à igreja as chaves do reino dos céus? Então, Santo Agostinho deixa firme, né, que é a igreja quem vai nos perdoar os pecados. Porque lembre-se que a igreja é o corpo místico de Cristo. Né?
Ela é isto de fato. Não é simplesmente uma figura. Ok? Então, o sacramento da penitência, ele é um sacramento necessário, né, para que, se uma vez cometido um pecado mortal após o batismo, eu possa recebê-lo para poder ir ao céu. Pelo menos, se eu tiver a oportunidade de recebê-lo, devo recebê-lo para poder ir ao céu. Então, ele é de necessidade, né? Pelo menos para todos os pecados mortais, da qual tenhamos a desgraça de cometê-los. Ok? Então, como já dito, né, se tiver a desgraça de cometer um pecado mortal e não tiver um confessor ali naquele momento, faça o ato de contrição, ou seja, uma oração de perdão a Deus por amor a Deus, e isto deve ser por amor a Deus, e tenha em mente, né, no propósito, na vontade, né, no querer, de não querer mais pecar. Bom, não quero mais pecar. Eu estou arrependido, eu amo a Deus, eu estou arrependido dos meus pecados, eu detesto os meus pecados, e na primeira oportunidade que eu tiver, eu confessar-me-ei com o sacerdote. Ok? Pois bem. E o sacramento da confissão, ele nos concede certas graças. Né? Quais são estas graças que o sacramento da confissão nos concede? Então, primeiro, o sacramento da confissão, ou da penitência, perdoa todos os pecados cometidos depois do batismo. Perfeito. Apaga as penas eternas, né? E alguma parte, pelo menos, das penas temporais. Logo, também nos restitui a graça, né, santificante, perdida ou aumenta, né, quando ela já existe. Então, não é porque a pessoa já vai recorrer ao sacramento da confissão que ela necessita estar em pecado mortal. Muitas pessoas vão ao sacramento da confissão por devoção, né? Porque, enfim, todos nós temos as desgraças de cometer pecados veniais, né, e nós nos arrependemos, e então vamos recorrer ao sacramento da confissão para que nos sejam perdoados também os pecados veniais, e assim diminua a nossa pena temporal. Pois quem se confessa tendo os pecados veniais, mas isto necessita ter aquele propósito, né, aquela dor, aquele sentimento íntimo, né, de não querer mais pecar, cometer os mesmos pecados, também recebe validamente ali o sacramento da confissão, recebe graças abundantes. Ok? E logo, nós também levamos uma vida mais piedosa, recorrendo ao sacramento da confissão, pelo menos em certo período de tempo. Ok? E o sacramento da confissão também tem outros elementos. Por exemplo, recebemos certos consolos de Deus, recebemos certa amizade de Deus, certas graças particulares, das quais nós não receberíamos sem o sacramento da confissão. E graças quer dizer o quê? São tantas graças atuais, né, como, por exemplo, algumas necessidades que eu tenho na minha vida seja espiritual, na minha vida mesmo profissional, na minha vida familiar, na minha vida social. Eu vou recebendo certas graças de Deus para que eu possa não somente prosseguir, né, tendo o espírito cristão, o espírito católico, mas também coisas que nós nem imaginávamos, que precisávamos ou que Nosso Senhor poderia fazer para nós. Existe isto. Então, há graças. Deus, ele atua, Deus é verdadeiro, Deus não é uma imagem, Deus não é um símbolo, não é simplesmente um sentimento do coração, ele atua de fato nas coisas. Tá? Então, quando nós recorremos, quando nós nos fazemos amigos de Deus através do sacramento da confissão, e tendo aquele propósito de não pecar mais, é importante ter um propósito, ou seja, o querer não pecar mais, seja em qualquer circunstância, enfim, evitando as ocasiões próximas de pecado, ou seja, não sei, se um livro me leva a pecar, eu não lerei mais. Se certas conversas me levam a pecar, eu não farei mais isto. Então, evitando todas estas ocasiões próximas de pecado, para que então possamos criar uma amizade com Deus, é como um amigo mesmo. Nosso Senhor, ele é o Senhor dos céus e da terra, né? Então nós devemos respeito, devemos amá-lo e temer e tremer, né, diante do seu poder, mas ele é também um amigo, né? Ele é aquele Deus que nos chama, né, e nos convida para seguir a sua vida, porque quando nós recorremos à vida de Deus, né, ao sacramento da confissão, nós recorremos às suas graças, não é para que nos aprisione, não é que eu tenho que ficar como, nossa, eu estou me privando dos meus amigos, ou privando de minhas bebidas, privando de certas festas, etc. Não. Claro, vai ter um tempo ali, se você manter firme na graça de Deus, que vai ser como de trabalho. Então vai ser o que nós chamamos de ascese. Então vai ter que ir se purificando, vai ter que ir testando a graça, mas mesmo assim já vai recebendo certas graças, né, no decorrer da vida espiritual, e logo
Nosso Senhor ele se mostra em sua amizade, em suas graças, né, nos dando consolações, nos dando graças especiais, das quais nós percebemos de fato. Né? Não é simplesmente um sentimento, ele se mostra de fato como o Rei do Universo e o seu amigo. Então é isto que nós estamos falando quando falamos do sacramento da confissão. Não estamos falando de uma coisinha, simplesmente de algo para nos sacrificar ou para nos escravizar, não é isto. Né? Claro, a vida espiritual ela exige sacrifício. Por quê? Porque quando nós amamos alguma pessoa, nós temos filhos. Eu amo meus filhos. E eu preciso que meus filhos se eduquem, né? Vão à escola, comam. Então eu faço sacrifícios por eles, por meus filhos. De modo semelhante, quando se ama Deus e quando Deus nos ama, Deus ele faz o sacrifício, que ele já fez o seu sacrifício na cruz por nós. Né? Ele já se entregou, ele se humilhou do modo mais... do pior modo, digamos assim, que se pode entender na face da terra, para dizer que ele nos ama, que ele quer que nós nos salvemos, que nós possamos ir ao céu. Então, de modo semelhante, ele nos pede certos sacrifícios também. Né? Mas quando nós fazemos certos sacrifícios por amor a Deus, de modo semelhante como fazemos para os nossos filhos, diferentemente que nós fazemos para os nossos filhos, ele nos dá certas graças, certos poderes para fazer bem aquele sacrifício da qual nós estamos chamados a fazê-lo. Ok? Bom, para fazer uma boa confissão, é necessário 5 coisas. Primeiro, o exame de consciência, logo o arrependimento, o propósito de não pecar mais, a confissão e a satisfação. Então, falaremos aqui brevemente sobre cada um deles. O exame de consciência, né, é pensar seriamente sobre os pecados cometidos para os conhecer bem. Então, quando eu vou à confissão, eu não posso ir à confissão simplesmente por... Não, vou me confessar aqui, mas não sei nem se eu estou confessando os meus pecados mortais todos ou só alguns. Não. Você deve fazer pelo menos um breve exame de consciência, pelo menos aquilo concernendo os pecados mortais. Logo, também é indicado a fazer sobre os pecados veniais, aqueles que se tem pelo menos dor de certos pecados veniais, né? Mas dos pecados mortais deve-se ter sempre a dor, é dizer, o propósito firme de não voltar mais a pecar. Né? E se tem somente pecados veniais, deve-se ter pelo menos de um deles, o propósito firme para que a confissão seja válida, ou, enfim, deve-se ter. Né? Ou então, quem tem apenas pecado venial para ir à confissão e quer ir à confissão, receber a confissão, pode confessar também um pecado mortal anterior que cometeu no passado. Né? Mas isso não é indicado, por exemplo, para pessoas escrupulosas, para pessoas que têm uma consciência muito delicada, porque algumas pessoas entram em certas tentações e é difícil sair. Então, nesses casos, é sempre bom consultar o sacerdote, né, para analisar a situação. Ok? Então, se examina a consciência, nós estamos falando primeiro do exame de consciência, né? Nós dissemos que é necessário para fazer a condição 5 condições, do qual o primeiro é o exame de consciência. Primeiro se examina quando se faz a última confissão válida. Quando foi a última confissão válida? Minha última confissão válida foi há 2 meses atrás. Pois bem, então deve-se dizer para o padre, né, quando você for lá. Então se faz quando foi a última confissão, né, e se foi cumprida a penitência que o padre passou. Né. Pois bem, logo deve-se examinar com diligência, ou seja, com cuidado, né, sobre os pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? Porque contra os mandamentos da lei de Deus, contra os mandamentos da igreja e contra as obrigações do próprio Estado. Então, pessoas que têm certos trabalhos, então, em certo momento eu desobedeci o meu chefe simplesmente porque eu não gosto dele, mas agora estou arrependido. Bom, essas coisinhas pode ir contando também na confissão, ok? Então, tratando-se de pecados mortais, deve-se exigir sempre o número de pecados mortais. Se não se lembra o número dos pecados mortais, pelo menos que se diga um número aproximado. Né? Ou se tem o hábito de cometer esse pecado mortal e agora está arrependido e não quer mais cometer, né? Se diz, por exemplo, não, eu cometo esse pecado 2 vezes por semana. Né? Vamos supor. E então, você deve confessar isso com o padre durante, 3 anos, 4 anos. A minha última confissão foi há 4 anos, eu nunca me confessei. Então deve-se ter ali como um número aproximado, se não souber exatamente o número, né, dos pecados mortais. Tampouco é que deve se atormentar por causa disso. Se não sabe, põe um número aproximado, já está. Não fiquem com escrúpulos depois da confissão. Ok? E claro, às vezes deve-se dizer a natureza do pecado, porque tem certos pecados, né, que, por exemplo, eu roubei. Perfeito, você roubou o quê? Eu roubei um cálice na igreja. Então, a natureza do pecado já mudou, porque ademais de um roubo que você fez, você cometeu um sacrilégio. Né?
Então, dependendo se o cara está ali consagrado, etc. E, ademais, está roubando na igreja, né, roubando na casa de Deus. Então, muda a natureza do pecado. Então, não adianta, se você roubou um cálice na igreja, e for ao padre confessar, dizer apenas eu roubei. Né? Tem que dizer eu roubei e roubei um cálice na igreja. Né? Roubei um objeto da igreja, alguma coisa. Então, sempre se diz o pecado e a natureza do pecado, né? Das circunstâncias. Mas nunca seja como, por exemplo, principalmente dos pecados torpes, né? Se usa palavras como precisas, mas sem entrar em detalhes. Né? Não se entra em detalhes, não se diz quem foi outra pessoa que estava com você, nada disso. Se diz simplesmente os seus pecados que o padre quer ouvir. Não quer ouvir se você é um santinho, etc. Não, na confissão você está para confessar os pecados, ok? Bom, então o exame de consciência não deve ser feito como ligeiramente, normalmente, né? E superficialmente. E não pode encobrir aquela falta predileta, aquele pecado predileto. Por quê? Porque é no pecado predileto que os nossos inimigos nos levam ao inferno, ok? Então, aquela falta predileta, aquela falta que nos faz mais vergonha, né, e que nós temos mais afeto, aquela principalmente deve ser acusada para o sacerdote. Né? E bom, e não se pode considerar tudo como coisa sem importância. Lembre-se que nós estamos confessando diante de um padre, o qual está ali na pessoa de Cristo, né, como se é Cristo mesmo que está ali na pessoa do padre, né, e eu devo confessar os meus pecados como eu estou me confessando para Deus. Né? Porque o padre está em persona Christi, né? Ele está na pessoa de Cristo. E 4, não ser escrupuloso. Né? O que é ser escrupuloso? É ver pecado onde não há. Muitas pessoas já consideram tentações como pecado. Então, não se faz isto. Né? Diz-se, aí tem uma história por aí, que quando somos muito escrupulosos e confessamos tentações na confissão, tem um anjo, o Senhor envia um anjo para nos punir dos nossos escrúpulos. Né? Enfim, então deve-se empregar tanto mais tempo para examinar a consciência, quanto mais levianamente se viveu e quanto mais tempo passou desde a última confissão. Então, para que o exame de consciência se torne fácil, né, é bom que nós façamos, no período da noite, aquele exame de consciência, pelo menos breve, dos pecados do dia. Né? Hoje eu briguei com a fulana. Hoje eu bebi um pouquinho a mais, comi um pouquinho a mais. Enfim, então você pode fazer estes repasses dos pecados, né, diariamente, para quando se for confessar, já ter ali muito em claro quais são os pecados, principalmente os pecados maiores. Okay? Bom, nós falamos que o segundo condição, né, para se fazer uma boa confissão é o arrependimento. Então, arrependimento é uma dor, né, da alma e o horror aos pecados cometidos. Então, para que eu vá à confissão, não devo vir com o espírito simplesmente, não. Vou lá dizer meus pecados para o padre de lábio, né, mas não vou dizer, digamos, de coração. Né? Nosso Senhor, Ele não quer isto. Ele não quer que nós façamos esse tipo de confissão. Pois quando nós vamos na confissão, nós estamos pedindo perdão a Deus. Mas para pedir perdão a Deus, nós precisamos dessa dor, né, desse detestar dos pecados. Né? Então, por exemplo, temos a Pedro. Né? Pedro que se arrependeu do seu pecado de ter negado ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, que diz o seguinte: Pedro, né, tendo saído, chorou amargamente. Ok? Então o arrependimento ele deve ser interior, primeiro, geral e sobrenatural. O que é o arrependimento interior? O arrependimento interior é quando nós, de coração, detestamos os pecados com o maior mal e sinceramente se deseja não os haver cometido. Então, deve-se ter esse arrependimento interior. Por isso que lá no Salmo 50, né, no versículo 19, diz o seguinte: o sacrifício mais digno de Deus é um espírito compungido. Né? Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, temos esta dor, não precisa como chorar, não é algo sentimental, é algo mais envolvido com a vontade, né, do querer. Eu não quero mais isto, eu quero mudar de vida. Então, quando nós temos isto e nos humilhamos diante de Deus, nosso Senhor certamente nos dará já as graças necessárias para que façamos esta boa confissão. Então, a primeira condição, né, para o arrependimento é que seja interior. Logo, geral. O que quer dizer geral? O arrependimento geral
é aquele arrependimento do qual abrange todos os pecados cometidos, principalmente os pecados mortais. Então, quando nós temos o arrependimento geral de todos os pecados mortais e o arrependimento interior, né, já temos duas condições de três para que o sacramento da confissão seja válido, né, e repleto de graças. Então, para o arrependimento. Então, o primeiro, como já dito, é aquela dor interior. O arrependimento interior. Segundo, o arrependimento deve ser geral, deve ser abrangido para todos os pecados mortais. Ah, não, mas eu me arrependi de 4 pecados mortais, mas não do quinto. Então você não teve arrependimento. O arrependimento ele deve ser. Por quê? Porque não deve ser somente de certos pecados, deve ser geral. Né? Deve ser de todos. E, portanto, deve ser sobrenatural. Isso quer dizer o quê? Não é porque, por exemplo, eu me arrependi de 4 pecados mortais, eu fiz 4 pecados, mas eu me arrependo do quinto porque aquela pessoa merecia o que eu fiz. Então pronto, então me arrependo dos 4 porque me trouxeram consequências, me trouxeram coisas ruins na minha vida ali na cidade onde eu vivo. Então vou lá no padre e me arrependo desses 4. Mas por quê? Porque simplesmente me trouxeram coisas ruins. Isto não é válido para a confissão. Para a confissão deve-se ter o arrependimento sobrenatural. O arrependimento sobrenatural é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, pelo menos mortais, por amor a Deus, primeiro, que é o mais perfeito, ou por medo do inferno, por medo das penas, né, que pode chegar em nossas almas. O mais perfeito, quando nós temos este arrependimento sobrenatural, é por amor a Deus, porque nós nos arrependemos de ter ofendido a pessoa majestuosa, digníssima, eterna de Nosso Senhor, e eu não quero mais ofendê-lo. Então, quando nós temos este arrependimento, vamos confessar com este arrependimento sobrenatural de contrição, né, de amor a Deus, nós receberemos mais graças e mesmo aquelas penas temporais serão perdoadas mais facilmente. Okay? Quando nós recebemos, aliás, quando nós temos o arrependimento sobrenatural, mas por medo do inferno, e vamos nos confessar, também é válido. Mas não é tão, digamos, tão repleto de graças, tão repleto de estima, enfim, da amizade com Deus, quanto é o primeiro, de contrição. Okay? Então, o primeiro chama de contrição, né, por amor a Deus, e o segundo de atrição, que é simplesmente porque você tem medo do inferno. Bom, e quando nós nos arrependemos por medo do inferno, nós dizemos que é um arrependimento imperfeito, mas é arrependimento. E quando nós nos arrependemos por amor a Deus, nós dizemos que é um arrependimento perfeito. Ok? Há uma forma para incentivar, digamos assim, o arrependimento. Então, primeiro, devemos pedir com instância a graça de uma verdadeira contrição. Depois devemos considerar, primeiro, que merecemos, né, ser castigados por Deus. Segundo, que somos culpados nos sofrimentos e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada pecado mortal que nós fazemos, Nosso Senhor, ali em seu caminho à cruz, Ele pagou por cada pecado que eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus ele é eterno, Ele não está no tempo. Ele já sabia quais são os pecados que nós faríamos. Portanto, cada pecado que nós cometemos no tempo, né, nós estamos ali aumentando aquela dor de Nosso Senhor Jesus Cristo em sua paixão. Então é muito importante saber disso. É bom ter esta admiração, né? esta devoção por Nosso Senhor. Okay? E terceiro, né? Porque nós ofendemos a Deus, que é o nosso bondosíssimo Pai, né? E maior benfeitor e sumo e adorável bem. Deus ele é Pai, né? Ele quer o bem do seu filho. Ele é como um pai, né? Que dá-lhe doces, que dá coisas aos seus filhos, porque o pai quer bem a eles. E nós, né, também devemos querer bem a Deus, porque ele é nosso Pai. Ele está mais próximo de nós do que os nossos pais carnais. Né? Ele sabe daqueles pensamentos mais pequenos, ou daqueles menores pensamentos, né, que estão ali no nosso interior. E Ele quer nos ajudar, por exemplo, a melhorar de vida, a progredir na vida espiritual. Então nós devemos ter este sentimento, esta percepção, né, desta bondade de Deus, desta ternura de Deus. Deus é assim mesmo, ok? Bom, o arrependimento, entretanto, não pode ter tido apenas depois da confissão. Tem que ser tido antes da confissão, né, ou pelo menos até ali onde o padre vai dar a absolvição. Então, o arrependimento, né,
do qual já dissemos que é interior, geral e sobrenatural, deve-se ter ali antes da absolvição que o padre dá, ok? Pois bem, e o arrependimento, né, devem estar unidos com a esperança do perdão e com bom propósito de não pecar mais. Então, quando nós estamos arrependidos e fomos confessar, pronto, tenhamos a esperança do perdão. Nós não sabemos se estaremos em estado de graça ali logo. Mas não devemos ficar pensando, será que estou, será que não estou? Não, devemos simplesmente colocar-nos nas mãos de Deus, né, e esperar que estamos em estado de graça. E pronto, já está. Aí continue a sua vida e faça o que é bom, faça o bem e evite o mal. Bom, nós falamos também que deve este arrependimento estar unido ao propósito. E o que é este propósito? Bom, o propósito é aquela firme vontade, né, aquele firme querer, eu não quero mais, né, de melhorar de vida. Ou seja, eu não quero mais pecar, eu quero melhorar de vida. Eu quero, de fato, seguir os caminhos do bem. Por que seguir os caminhos do bem? Não é seguir apenas porque Deus disse assim e é assim. Né? É claro, é exatamente por isso também. Mas seguir o caminho do bem é também você poder perceber que fazer o bem é algo agradável de se fazer. Né? Porque o bom, ele é bom por si mesmo. Né? Ele é tanto bom como utilidade, né, como algo que eu devo fazer, ele é tanto bom por deleite, né, enfim, porque me deixa feliz ou me deixa a consciência leve, ele é bom de fato por isso, e ele é bom porque Deus assim o fez. Então, ele é bom mesmo, não é simplesmente bom porque estaria a regra eu devo seguir, não é isto. Nós fazendo bem e fazendo este bem com esta percepção, nós vamos adiantar na vida espiritual muito rápido, inclusive. Mas tem que querer, tem que permanecer ali. Não pense que a vida espiritual é como se pegar um caramelo e mastigar, é tudo açúcar. Não é assim. Okay? Mas Deus ele nos dá as graças necessárias para que possamos avançar. E nós podemos avançar se queremos. Simplesmente Deus ele pede o seguinte, né, que o amemos, né, e que queramos amá-lo. Tá? Porque quando nós amamos a uma pessoa, nós não queremos fazer mal a ela. Nós não queremos fazer mal. Então, nós prosseguiremos diante na vida para agradar esta pessoa fazendo bem, fazendo o que ela gosta. Assim também é com Deus. Né? E você vai aprender a amar as coisas que ela mesma gosta. Você vai aprender a amar a honestidade, você vai aprender a amar as virtudes, você vai aprender a amar fazer o bem ao próximo, você vai aprender a amar todas essas coisas. Né? Então nós vemos, por exemplo, na vida dos santos, não é que eles estavam ali como sofrendo de má vontade. Né? Na missa nós rezamos, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque é simplesmente nós, por amor a Deus, porque nós estamos amando o sumo bem, né? Aquele que é a felicidade do homem, né? A qual todo homem nessa terra anda buscando a felicidade. E quando eu vejo... e só quem pode nos dar a felicidade, perdão, é nosso Senhor. Né? É nosso Senhor. Então a felicidade ela está nisto. Ela está em fazer o bem, em praticar o bem e ver as coisas boas como de fato são boas. Né? Mas isso necessita o quê? Um trabalho. Um trabalho do qual eu vou aprendendo. Por isso que tem educação, tem o catecismo, tem nossa escola, né, que deveria ser um pouco mais cristãs. E mesmo as escolas católicas hoje já não são tanto. Mas enfim. Então tem que ter esse propósito de não mais querer ofender a Deus. O propósito, né, para que seja bom, deve-se estar decidido, primeiro, a evitar todos os pecados, né, ao menos todos os pecados graves e as ocasiões próximas dos mesmos. Já falamos das ocasiões próximas que são, né, ou seja, um livro que me leva a pecar, uma pessoa da qual tem maus hábitos, etc. Segundo, a empregar os meios necessários para emendar-se. Vamos supor, eu tenho preguiça, né, mas eu tenho uma preguiça que eu não consigo mais sair dessa preguiça, então eu tenho que ver quais são os meios. Né? Às vezes a gente precisa até mesmo de um médico para nos ajudar, por que está acontecendo isso, porque eu não tenho mais energia, enfim. Tem que colocar os meios para poder chegar ao fim. Ok? Então, colocar os meios para emendar-se, né? Fazer a expiação, né? E reparar os danos causados. Então, por exemplo, se eu roubei alguma pessoa, eu devo restituir o bem roubado. Né? Se eu caluniei alguém, se eu falei mal da senhora, da dona Raimunda, eu devo falar agora bem dela. Né? E devo restituir a fama perdida. Ok? E, bom, reparar os danos causados, né? Que é a mesma coisa. Ok? A ocasião próxima do pecado, nós já falamos o que é. E nós, para ter o propósito, o arrependimento, quando nós ali fazemos a confissão,
ali, antes do padre dar a absolvição, nós rezamos o ato de contrição. Tem um simplesinho, né, que é muito fácil decorar, né, porque eu peço, ó meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, pesa pelo inferno que eu mereci, pelo céu que eu perdi, mas muito mais me pesa, porque pecando eu ofendi a um Deus tão bom e tão grande como vós, antes houvera morto que vos ter ofendido, e proponho firmemente não pecar mais, né? E evitar todas as ocasiões próximas de pecado. É um ato de contrição, né? Porque ama a Deus e quer evitar todas as ocasiões próximas de pecado e quer evitar os pecados. Bom, então falamos da confissão em si, né? A confissão, lembre-se, é a acusação contrita dos pecados cometidos contra Deus, né? Feita ao padre, né? Para dele, ou seja, para do padre, poder receber a absolvição. Então isso é propriamente dita a confissão. Então a confissão, ela deve ser, primeiro, completa, sincera, clara. Então tem essas 3 condições: completa, sincera e clara. A confissão ela é completa quando eu não escondo nenhum dos pecados mortais cometidos, pelo menos desde a última confissão válida, né, da qual eu estou confessando ali para o padre, perdão. E, claro, dizer ao padre as circunstâncias necessárias. Por exemplo, o exemplo do roubo que eu disse, né? Simplesmente roubei, mas não roubei apenas algo sem importância, mas roubei um cálice na igreja. Né? Ou eu bati em uma pessoa, né? Golpeei uma pessoa. E eu digo, bom, foi qualquer pessoa? Não, foi numa velhinha. Então o pecado aumenta. Né? Enfim, tem que dizer as circunstâncias necessárias, né? Deve ser completa, sincera, ou seja, não pode esconder pecado na confissão. Na confissão não esconde pecado. E, ademais, ela deve se reconhecer culpada perante Deus. Ok? Então, não vai embelezar, não, eu fiz isso, mas é porque eu estava como triste, ou estava assustado, então eu caí. Não, não embeleza. Acusa os pecados diretamente para o padre, que ele tem um monte de outras pessoas para confessar também. Ok? Acusa diretamente. E o padre, ele é piedoso, ele é eterno, ele é treinado para isso. Ele não vai falar de seus pecados para as pessoas, às vezes nem lembra mais dos pecados. E quando lembra, bom, ele não se importa, porque são tantos pecados que ele escuta na confissão que é simplesmente mais um. Ele está ali como, de fato, para perdoar, ele quer te levar, ele quer levar-nos à vida da graça, à vida com Deus. Este deve ser a vontade do padre, este deve ser a intenção do sacerdote. Okay? E ele está ali, digamos, sob um regime no qual, se ele falar os seus pecados para alguém, ele é excomungado. Tá? Ele vai sofrer penas terríveis diante de Deus. Então ele não vai falar. A não ser que ele esteja louco, mas o padre louco normalmente não está atendendo nas paróquias. Então não tenha medo de falar para os pecados para o padre, ok? Então ele deve ser sincero nesse sentido, não calar coisa alguma. Então, se ocorre na confissão de eu calar um pecado mortal, de eu esconder um pecado mortal porque eu quis, ou seja, porque eu não quis contar este pecado, e eu não vou contar, mas eu vou me confessar, então é pior. Por quê? Porque eu faço um sacrilégio, eu uso as coisas de Deus como se fossem um lixo. Né? Eu digo, olha, eu estou tratando as coisas de Deus como não me importa o quê. Ok? Então não se esconde pecado do padre, não se esconde pecado grave do padre. Né? Os pecados veniais não são obrigados a ser contados. Okay? A não ser que você queira ali contar, é bom contá-los, né? Porque assim vai melhorando, vai se arrependendo, mas é bom ter o propósito, né, ter aquele arrependimento, mesmo os pecados veniais. E é bom também recorrer à confissão por pecados veniais. Às vezes vamos trabalhando na vida espiritual, temos que ir avançando e quanto mais nós vamos avançando na vida espiritual, mais nós queremos amar a Deus como Ele quer ser amado. Ou seja, puramente, né, com toda a sua pureza, com toda a sua grandiosidade e santidade. Então também serve nestes casos, né, para o pecado confessar na confissão, né, os pecados veniais. Ok? Bom, mas e se eu esqueci o pecado? Eu não escondi. Ou seja, eu não quis esconder. Mas eu saí da confissão e esqueci um pecado que ainda era mesmo mortal. O que eu faço? Não se preocupe, você está em estado de graça, né, mas na próxima confissão, acusa este pecado que você esqueceu. Okay? Mas não precisa ir lá voltar para a confissão, não. Pode seguir sua vida normal, né? E na próxima confissão que você for, você confessa ali o pecado para o padre. Né? Não esconda, porque você não teve a intenção. Agora, se você teve a intenção de esconder, não. Você, de fato, deve acusar os pecados o mais rápido possível, porque você não está em estado de graça. Não se supõe que está em estado de graça. Mas se esqueceu, simplesmente porque esqueceu, e bom,
depois eu lembrei, não deve ficar com aquilo, com a consciência remordendo, né? Simplesmente na próxima confissão, confesse para o padre. Essa é a doutrina da igreja. A confissão é clara, né? Digamos, quando o penitente exprime todos os pecados por seu nome e fala de tal modo que o confessor entenda bem tudo o quanto ele disse. Ok? Então está aí feita o que é claro. Não precisa nem muito detalhes. E o que é uma confissão geral? A confissão geral é aquela em que se repetem todas ou muitas das confissões anteriores. Uma confissão geral, né, normalmente nós fazemos em algumas ocasiões da vida. Normalmente quando uma pessoa vai entrar no seminário, uma pessoa vai se casar, vai fazer a primeira comunhão, ou vai por uma missão. Então tem uma ocasião especial da qual ela deve fazer uma confissão geral ali, de todos os pecados, se ela quiser também. Não é como é obrigado a fazer, não. Simplesmente se faz por devoção, né, porque se quer purificar a sua alma, quer se humilhar diante de Deus. Mas ela faz nessas ocasiões mais importantes. Tem pessoas que são escrupulosas, ou seja, que têm como TOCs, né, transtornos obsessivos compulsivos, que estão ali quase todos os meses fazendo uma confissão geral porque ela tem escrúpulos, porque ela não se sente em paz. Essas pessoas não devem fazer confissão geral. Tá? Simplesmente deve obedecer o que o diretor espiritual, o que o confessor disse, né? Deve perguntar ali ao diretor qual está sendo o problema dela, né? E ela deve evitar as confissões gerais, não é para ela. Tá? Então tem algumas pessoas que não é para ficar fazendo confissões gerais, e outras pessoas sim, precisam e necessitam até fazer confissões gerais para que se tenha ali o propósito de emenda. Né? Pois bem, e temos a satisfação. Tá? O que significa satisfação? Por satisfação, entende-se o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Portanto, já fiz meu exame de consciência, já tenho os propósitos, já tenho, enfim, todas as condições, vou me confessar, me acuso dos pecados, né, do qual eu tenho que me acusar, e logo o padre me dá absolvição, ele me perdoa os meus pecados, e o padre diz que eu tenho que fazer um dia de jejum. Isto é satisfação. Né? É a satisfação do qual o padre impõe. Ali, quando o padre absolve, os seus pecados já estão perdoados. Se você morre naquele momento, você vai ser salvo. Mas se você morre naquele momento, né, tendo confessado os pecados mortais, por exemplo, e não tendo tido tempo de fazer a satisfação, você vai ter que fazer a satisfação no purgatório. E normalmente é muito difícil lá no purgatório. É muito melhor fazer todo tipo de penitência aqui na Terra do que passar algum tempo no purgatório. Né? Eu estou usando o tempo como impróprio, né, porque na vida eterna ou na outra vida não existe tempo. Né? Mas enfim, para que se entenda, né, se passa muito tempo ali no purgatório. Então a satisfação é isto, quando o padre me absolve os pecados, a minha pena eterna é perdoada, mas fica pena temporal. Eu preciso pagar, eu preciso satisfazer aquilo, para que se eu morrer eu possa me unir diretamente a Deus. Logo, eu tenho que ter a intenção, a partir do momento que eu recebo a absolvição, a partir do momento que o padre me diz o que eu devo fazer, de cumprir a satisfação, né? A penitência. Logo, na igreja primitiva, digamos assim, nos primeiros séculos, haviam grandes penitências. Né? Pessoas iam fazer penitências públicas, faziam dias e dias e dias de penitência para que se pudesse ser satisfeitas as penas temporais. Né? Hoje em dia, mesmo entre a Igreja Católica, mas, digamos assim, entre os padres que guardam a fé católica, já não é tão grande esta satisfação, estas penitências, né, que se passa para que a pena temporal seja ali satisfeita. Mas o padre, normalmente, ele deve passar alguma coisinha, né, para que nós possamos lembrar que não é qualquer coisa que nós estamos fazendo. Há uma consequência. Né? E nós devemos ser ensinados a não querer mais pecar. Então, a satisfação ou a pena, a penitência imposta, né, ela serve para este propósito de ensinamento. Né? E claro, para perdoar essas penas temporais. Então a pena eterna está perdoada, mas a pena temporal fica. Por que Deus não perdoa no sacramento da penitência todas as penas juntamente com o pecado? Como eu disse, simplesmente primeiro, porque ele é justo, ele é misericordioso, nos perdoa os pecados, se nós vamos recorrer a ele, mas ele é justo. Né? Tem uma pena a pagar. E segundo, por sua misericórdia, porque ele não quer que nós vivamos naquela vida de escravidão, ele nos passa certo ensinamento, tem a sua didática, a didática divina, né, para que nós não queiramos mais esses pecados. Né? Nos afastemos dele.
Então é sábio de Deus fazer isto. Pois bem, então somente o sacerdote tem a autoridade de impor a penitência, e é inválida a confissão se não cumprir a penitência imposta, né? Se depois da confissão, se não cumpriu a penitência, porém antes da absolvição teve-se a vontade de cumpri-la, ou seja, tem que ter a vontade, a confissão não foi inválida, mas o penitente comete um pecado e priva-se de muitas graças. Então, não cumpri a penitência, eu tive a intenção, mas não cumpri, esqueci, eu fiz alguma coisa que não deu para cumprir, eu deixei de receber muitas graças porque eu não cumpri. Bom, mas devemos lembrar que nós não devemos simplesmente cumprir ali a penitência com o espírito de obrigação. Vou cumprir aqui, vou obrigar, já estão todas as penas perdoadas. Não é assim. Né? Estão todas as penas perdoadas ali, do preceito. Mas enquanto a nossa alma, a pureza de nossa alma, para que se una a Deus, né, muitas vezes ficam, né, certas penas a qual nós não vemos. Então deve-se ter em conta, né, que depois da confissão devo levar uma vida de mortificação, ou seja, de cada vez mais a minha vida morrer para o mundo e viver para Deus. De querer, fazendo um jejum, ali numa sexta-feira, ou fazendo ali uma boa quaresma, né, tentando conversar tentando conversar de temas edificantes. Então tudo isso são coisas que eu posso fazer para satisfazer os meus pecados, ok? Os nossos pecados. Bom, e também tem o tema das indulgências, que eu vou tratar rapidamente. Né? A igreja, ela ajuda, né, nos ajuda a satisfazer pelas penas temporais, concedendo-nos as indulgências. A indulgência é a remissão das penas temporais dos pecados já perdoados, concedida pela igreja fora do sacramento da penitência. Então temos toda esta batalha histórica, né, que diz que a igreja vendia indulgências para que se fossem perdoados os pecados. Não é isso. Os pecados eram perdoados pelo sacramento da confissão. Ninguém comprava sacramento. Né? A igreja proíbe a compra de sacramentos. O que a igreja incentivava era que se faça certos atos, né, para que estas penas temporais que ficam ali depois da confissão fossem satisfeitas mais rapidamente. Então a pessoa, por exemplo, estava construindo a Basílica de São Pedro. A pessoa ia lá e ajudava com alguma coisinha, algum bem. Então ela recebia uma indulgência, mas com a intenção, né, de receber a indulgência, tendo recebido o sacramento, tendo a intenção de não pecar mais nem mesmo venialmente. Ok? Então não era uma loucura como se acusa assim. Né? Então as indulgências, ela tem tanto indulgências que são plenárias, né, quanto aquelas indulgências parciais. As plenárias são que satisfaz toda a pena. Então recebo e toda a pena está satisfeita. E tem aquelas penas que são, aquelas indulgências que são parciais, né? Se diz de 7 anos, de 8 anos, ou de 400 dias. É como se aquela indulgência, caso recebida validamente, é como se nós estivéssemos fazendo penitência pública, ou a pão e água no deserto, né? Se quiser dizer assim, para que se possa satisfazer aquela pena. Normalmente, os santos padres diziam que este era o tesouro da igreja. Né? Então, antigamente, nós tínhamos muitos padres, muitos bispos, muitos religiosos que faziam penitência. Ali estavam a sua vida inteira fazendo penitência. Então, toda a igreja, todo o corpo místico da igreja se aproveita daquelas penitências que aquela pessoa está fazendo, santificando. Hoje não temos tantas pessoas assim, né, para fazer essas penitências. Não que o que eles fizeram lá, anteriormente, não se possa utilizar agora. Se pode, se utiliza. Nós temos as indulgências. Né? Mas é como que nós precisamos ainda multiplicar esse tesouro da igreja, para que outras pessoas também possam receber certas graças. Então nós mesmos devemos fazer nossas penitências pessoais, oferecer por amor a Deus, né, para que nós possamos, assim, encher este tesouro da igreja, como diz os santos padres. Okay? Pois bem, e as indulgências, por que elas são tão salutares? Primeiro, porque apagam as penas temporais. Segundo, porque nos animam a reconciliar-nos com Deus, substituindo as antigas penitências austeras da igreja, né, por práticas de piedades mais fáceis. E porque nos estimulam a uma verdadeira penitência e emenda de nossa vida, pois sem isto não podem ser lucradas. E, ademais, favorecem a recepção frequente dos sacramentos e a prática de boas obras. Ok? Então não pense que é pelo fato de eu estou recebendo uma indulgência, né, que a igreja
ela me priva de todo tipo de penitência. Bom, eu recebi a indulgência aqui e agora não preciso mais fazer penitência. Não, você recebe a indulgência, né, é um presente que a igreja te dá, mas você precisa também fazer a sua vida de mortificação, né, a sua vida, enfim, de vivência para Deus e morte para o mundo. Okay? Porque quando nós fazemos essas mortificações, nós estamos pedindo a Deus, né, para que nos conceda mais facilmente dessas indulgências. Lembre-se que não é simplesmente estar ali, né, e receber a indulgência por receber, sendo que há condições, e nosso Senhor ele é livre, né, de nos conceder a indulgência ou não, e nós não sabemos, né, não é que temos uma maquininha e vem um pontinho e nos diz, você recebeu a indulgência ou você não recebeu a indulgência. Não. Mas, quando nós colocamos a nossa vida em mortificação, em penitência, por amor a Deus, né, de oração, etc., é como que nós estamos como... Olha, Senhor, mesmo que eu não tenha muita inteligência para receber esta indulgência, mas eu estou cumprindo ali com a confissão, comunguei hoje, não quero mais pecar venialmente, né, dê-me por misericórdia essa indulgência. Ele dará, digamos assim, muito mais facilmente, porque você está colocando-se como amigo de Deus ali. E as indulgências tanto podem ser lucradas para nós mesmos, né, ou para um ente falecido, né, para um ente querido falecido, ou para uma pessoa falecida que se queira oferecer. Pois bem, esta foi a aula de hoje, né, sobre a confissão. Espero que tenha ficado mais ou menos claro sobre o sacramento da confissão. E até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Salve Maria.